Olá, sejam muito bem-vindos a mais um webinar da Cânia. O meu nome é Guilherme Coutinho, sou técnico de SolidWorks aqui na Cânia e hoje venho-vos ensinar a optimizar a malha na simulação. Ora, como sabemos, o estudo da simulação consiste à base da análise de elementos finitos, que basicamente é uma divisão que acontece no modelo de forma a podermos calcular as forças resultantes e as forças que são aplicadas no modelo, e esta divisão, chamada de discretinização, permite-nos então pegar em formas complexas e dividir e simplificar assim o problema em milhares de problemazinhos pequenininhos. O problema ao fazer esta divisão é que temos de fazer sempre a gestão de se queremos uma malha muito fina, vai-nos demorar muito tempo a fazer. E se nós optamos por uma malha mais grossa, será mais rápido, mas os resultados não vão ser tão bons. E então temos sempre de fazer esta gestão. E a melhor maneira de começar a fazer esta gestão é usar o tipo de malha apropriado. Temos dois tipos de malha na simulação que é o tipo de malha de superfície ou de shell e o tipo de malha de beam. Ora, a vantagem de utilizar o tipo de malha de superfície ou shell é que nos permite, imaginem no sheet metal que vem uma espessura, vem uma geometria com uma espessura muito fina. Em vez de termos de fazer uma divisão muito fininha desta espessura, de dividir esta espessura fininha em muitos pedacitos, podemos usar então este tipo de malha de superfície que vai nos permitir então fazer uma malha 2D e depois simular mais ou menos a espessura que seria que teria essa geometria e assim evitar que um cálculo muito grande que seria necessário se caso quiséssemos dividir aquilo em pedaços pequenos. Depois também temos o tipo de malha para BIM, que em vez de termos então de dividir um BIM numa série de pedaços pequenos, como a forma é sempre igual, podemos só escolher a forma do BIM e depois o programa é capaz de calcular isto de forma precisa e rápida. Agora, se tivermos uma geometria de peça mais complicada, já não poderemos então utilizar este tipo de malha e temos de usar então o tipo de malha tetraédrica, que é o normal, o normalmente utilizado na simulação, para dividir então o modelo em pedaços pequeninos. Ora, para isso então vamos aqui ao SolidWorks e vamos então explorar esta peça, que é um suporte, tem então uma força aplicada aqui nesta parte, uma fixação na parte de trás e é uma peça simétrica, tendo então aqui esta metade. Temos já então estas partes todas preparadas no estudo, vamos só então aqui analisar a criação da malha. Então, vamos então criar aqui uma malha. Para criar uma malha, temos então aqui primeiro, se queremos pôr uma malha grossa ou se queremos uma malha fina, e claro, se tivermos uma malha fina, vamos então ter um resultado que vai demorar mais tempo a ser calculado. Se tivermos uma malha grossa, vai ser mais rápido, mas os resultados não vão ser tão precisos. Depois, temos aqui a opção de escolher o tipo de malha que vamos querer usar. Podemos ter uma divisão normal dos elementos no modelo e podemos ter então uma divisão chamada Curvature Based Mesh, que é mais direcionada para quando há curvaturas, a malha conseguir então acompanhar essa curvatura e acompanhar melhor a forma da peça.
Depois também temos aqui a opção Blended Curvature Based Mesh, que é uma mistura destes dois tipos de malha, optimizando já um pouco a velocidade em que dá os resultados, e noutra mantendo a precisão nas partes, na forma da peça. Ora bem, vamos então criar aqui uma malha grossa e com uma divisão normal. Vamos agora dar o Run Study. E agora, se aproximarmos aqui na peça, podemos ver então que temos aqui tensões. Temos aqui uma tensão alta. Temos aqui vários tipos de tensões dentro do mesmo elemento. Isto não é um bom resultado, porque então, por exemplo, aqui temos aqui verde, passa para amarelo, passa para vermelho. Podemos até chamar as dimensões. Podemos então ver que aqui dentro temos então uma variação de tensões muito grandes, todas dentro do elemento. Isto quer dizer que os nossos resultados não vão ser bons, porque nós queremos queremos o range das tensões todas dentro de elementos, não tudo de um elemento só. Ou seja, estes resultados seriam meio inválidos, e então temos de criar uma malha mais fininha. Criar então uma malha mais fininha. Correr o estudo, vai demorar mais tempo, mas visto que este modelo também não é muito complicado, vai ser minimamente rápido. Ok? E agora podemos ver então que as tensões já se encontram dentro dos elementos. O problema aqui é na forma desta peça, que tem aqui uma transição muito rápida, de cerca de 90 graus, em que não permite, quando há divisão, de acompanhar a forma da peça. Quando isto acontece, esta subdivisão vai criar aqui pontos de tensão muito altos, que o programa não consegue resolvê-los e vai tendê-los para infinito, dando então pontos de tensão altos que invalidam-nos um pouco os resultados que estamos à espera, criando então tensões mais altas do que é suposto. Para isso temos aqui uma ferramenta que, se fizermos botão direito aqui nesta pasta dos resultados, vamos então Stress Hotspot, temos aqui, podemos pôr a sensibilidade que queremos, eu vou pôr 25, então correr o estudo, e então detectou-nos que existem pontos de tensão altos ou singularidades. Vai-nos mostrar então que estas zonas aqui tendem todas para infinito, ou são todas singularidades que têm tensões que não correspondem então à realidade. Ora, então, para resolver este problema destas singularidades, a melhor opção que temos é no design da peça. Temos então de acrescentar uns fillets, de forma que agora, ao correr o estudo, a divisão da peça, discretinização, consiga acompanhar a forma da peça. Então, agora vamos então criar a nossa malha, e agora, visto que temos umas curvas, temos os fillets aplicados e temos curvas, podemos então utilizar aqui o Curvature Based Mesh. E agora podemos pôr então fino e aplicar. Ora então, agora temos então uma malha muito fina, mas com um design já apropriado, os resultados já deverão ser corretos, ou perto de corretos. Como podemos ver então, parecem até bastante corretos. O problema aqui foi que utilizámos uma malha muito fina para fazer isto, e se isto fosse uma peça muito grande, iria demorar muito tempo. Podemos ver então se temos algum stress hotspots. Neste caso temos, à mesma. Temos aqui um pedacinho muito
pequenininho, muito residual, não nos interessaria muito. O problema aqui foi mesmo então a nossa malha, que é muito grossa, que é muito fina, peço desculpa. Temos então uma malha que foi muito fina e que, se isto fosse uma peça muito grande, então demoraria muito tempo a calcular. Para isto temos então uma opção, quando criamos a chamada de Apply Mesh Control. Ora, este Apply Mesh Control permite-nos especificar zonas que queremos que tenham uma densidade fina. E então podemos manualmente fazer a gestão da nossa malha. E então, quando criamos a malha, podemos então fazer uma densidade grossa, fazer uma malha grosseira, mas nestas zonas aplicar uma malha fina, como podem ver. E assim fazer uma melhor gestão de onde é que queremos que a malha seja fina, neste caso nas zonas de transição, e noutras zonas que são simplesmente sólidas, então podemos deixar uma malha mais normal para as contas. Assim como podem ver, as tensões estão todas dentro dos elementos, não há aquela variação tão grande de tensões que existia ainda há pouco, e então temos aqui bons resultados com a nossa gestão da malha. Ora, para além desta gestão manual que nós temos, também temos opções no SolidWorks de fazer isto automaticamente. Primeiro podemos então, quando vamos criar a malha, deixa-me só apagar aqui os controlos, ok. Quando vamos criar a malha, temos aqui a opção do Blended Curvature Based Mesh, que, como já falei, era a divisão normal da malha, mas que, quando aproxima-se de uma curva, utilizar este método de Curvature Based Mesh. Neste Blended Curvature Based Mesh, ainda temos aqui uma opção que calcula o mínimo elemento que existe, o raio. Neste caso, o raio. Qual é o mínimo rádio existente nesta geometria? Podemos fazer calculate, ele vai-nos detectar que é 0.9, e agora podemos aplicar e ele passa-nos então aqui para o elemento mínimo que é existente na geometria. Podemos validar. E agora vamos ver que a malha já fez mais ou menos esta gestão por nós. Ou seja, aqui temos elementos grandes, mas quando aproximamos então aqui de um raio fino, ele automaticamente reduziu-nos a espessura da malha. Agora podemos ver então aqui que as tensões encontram-se dentro dos elementos. E se agora fizermos então o Stress Hotspots, nem sequer nos vai detectar nenhuma singularidade nesta peça. Podemos assim garantir uma velocidade rápida e bons resultados na nossa simulação. Para além deste método, também temos outro método aqui nas propriedades do nosso estudo, no método H adaptativo. O que é este H adaptativo? Basicamente, isto é uma opção que nos permite fazer várias iterações no estudo, em que vai dividir um modelo e calcular os resultados dele, e quando houver uma diferença mínima de resultados, ele entrega-nos o resultado e diz que a partir desta variação de malha os resultados já praticamente não diferenciam quase nada. Podemos aqui, por exemplo, pôr 97, e agora com este 97 estamos a dizer que quando os estudos encontrarem-se 97% iguais, então o estudo vai nos entregar o resultado. Agora vamos então criar aqui uma malha muito grosseira. Atenção que este tipo de H adaptativo, este estudo de H adaptativo, só dá com Curvature Based Mesh ou Standard Mesh.
Então temos que pôr aqui o curvature based mesh, pôr uma malha grosseira. Ok, temos de ver aqui uma malha grosseira. E agora quando formos correr o estudo, vamos ver que o SolidWorks vai-nos criar então várias iterações. Está aqui a dizer então loop 1 de 5, está para fazer o primeiro loop, calcular, ok, já calculou. E agora vai calcular outra vez, vai fazer um segundo loop. Ok, está a fazer agora o segundo loop, calcular as diferenças e agora provavelmente a diferença já não vai ser muito grande. E aqui então temos uma mensagem a dizer que o estudo encontrou-se 98% igual ao outro e por isso já escusa de reduzir o tamanho da malha. E assim automaticamente temos então um bom estudo já refinado, com extensões então todas dentro desta divisão, todas dentro de um elemento, que nos foi calculado automaticamente pelo SolidWorks. Para além deste adaptativo, ainda temos mais um adaptativo, que o que este método nos permite fazer é aumentar a ordem do elemento e aumentando a ordem do elemento, aumentamos o número de jacobianos que existe no elemento em si. Ou seja, estes pedaços pequenos do elemento aparecem mais nós, ou pontos de controle, que permitem ser manipulados e permitem adequar à geometria. Ou seja, a malha vai conseguir comprir melhor a forma da peça. Okay? Então para isto agora vamos criar uma malha. E a malha aqui não é preciso ser muito grossa. Basta ficar, por exemplo, a meio. Porque se for, não é porque, como visto que a malha vai se conseguir adaptar à forma, não é preciso ser muito fina. Se fosse muito fina, então iria nos consumir muito tempo. Ok? Vamos dar o yes. Vai-nos resolver o estudo, vai-nos fazer várias passagens. E ok, temos então aqui os resultados bastante parecidos com os que tivemos. Numa malha que parece mais grossa, mas que está mais adaptada à forma. Okay? Pronto, estas são as nossas principais maneiras de manipular malha no SolidWorks, simulação. Espero que tenham aprendido e desejo-vos então uns bons estudos de simulação. Obrigado.